Bom dia, feliz sábado. Eu não aceito mais pregar no Dia das Mães, porque agora já estou decomposta, desidratada, só querendo sentar. Foi lindo, muito obrigada, igreja, por tudo que vocês fizeram pelas crianças. Já chorei aqui demais. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre uma outra mãe. Eu gostaria que alguém me trouxesse água também, lenço, porque se eu chorar, porque eu semana inteira eu não chora, Salisa, não chora, Salisa, aí chega que vocês me fazem chorar a manhã inteira, aí agora estou sensível. Então, uma aguinha, por favor, e um lenço, seria muito bom. Então, vamos orar para a gente começar aqui a minha pregação. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui perante Ti, falando palavras de conforto, de ânimo, para essas mulheres maravilhosas, essas mães maravilhosas que temos nessa igreja. Eu peço que o Teu Santo Espírito seja sobre mim agora, para que eu fale somente sobre Ti, que venha tudo sobre Ti, que nada que venha da minha boca venha do meu coração, mas do Teu coração, Senhor. Eu peço também que Teus anjos estejam aqui guardando essas crianças para que elas fiquem quietas, que hoje é o dia da mamãe e que Teus anjos possam acalmar o coração dessas crianças e que elas possam então ter a mensagem do Dia das Mães. É isso que eu peço e agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigada. A água está aqui. Faltou o lenço, porque eu provavelmente vou chorar. Ok. O título do meu sermão hoje é O Senhor é quem dá e é o Senhor é quem tira. Na primavera de 2024, o Lucas chegou em casa com uma tartaruga bem pequenininha assim, ó. Ele abriu a porta, olhou para mim e falou, olha o que eu trouxe para as crianças. Falei, ai, meu pai do céu, obrigada, amor. Já tenho 2 cachorros, agora vem uma tartaruga para quem? Para me cuidar. E aí, na conversa, descobrimos que ele achou essa tartaruga no estacionamento onde ele trabalha. E ele ficou com dó de colocar no riachinho, qualquer coisa assim. Falou assim, não, vou levar para casa, a gente vai cuidar. E quando ela crescer, a gente põe lá fora de novo, né? Devolver para a natureza. Trouxe, mas quem é que foi que comprou o tanque de água da tartaruga? Eu. Quem era que comprava comida? Era eu. Quem é que trocava água? Era eu. Quem é que punha a luz, ligava a luz, né? E tudo com a tartaruga? Era eu. Então, eu acabei me apegando um pouco mais com a tartaruga que eu acharia que eu iria me apegar. E tinha um detalhe que a gente não sabia, eu não sabia, que tartaruga aqui nos Estados Unidos, ela hiberna. Então, chega no inverno, ela dorme. E muitas vezes as pessoas achavam que a tartaruga morre e joga no lixo, mas na realidade ela está hibernando. E eu fiquei muito preocupada, eu nunca tive uma tartaruga da minha vida, eu vou fazer com essa tartaruga quando ela hibernar. Como é que fica, como ela vai hibernar? E ali estudei sobre a tartaruga, e quando eu percebi que ela ia dormir, eu fiz uma caixinha de areia para ela, e pus ela na caixinha de areia. Primeiro inverno, tudo bem. Segundo inverno veio, ela já estava grandinha, né, mais esperta. Eu pensei, eu vou deixar a tartaruga sozinha, hibernar, e sair da hibernação, e vai estar tudo bem. E aí, fizemos uma caixa bem maior para ela, porque ela já estava grande, assim, mais ou menos desse tamanho. E colocamos na caixinha, ela demorou um pouco para hibernar, mas dormiu. E aí passou dezembro, janeiro, fevereiro, março, nada dela acordar. A primeira vez eu acordei, ela era mais ou menos em finalzinho de fevereiro, porque com medo dela morrer desidratada, né? E aí, chegou em abril, nada. Aí eu falei, esse tempo é estranho, mas eu vou deixar, ela está grandinha, ela deve estar dormindo mais, né? Não sei. Mas a gente ia sair para viajar na semana de abril, né? Spring Break. E quando voltasse, falei, se ela não acordar, eu acordo ela. E aí, voltamos, minha irmã estava aqui, foi uma confusão, viajamos longe, esquecemos da tartaruga. Mais ou menos uma semana depois do Spring Break, eu passando, limpando a casa, que eu olho para a caixa, está lá a tartaruga de barriga para cima, toda mole.
Falei, nossa, matei a tartaruga, esqueci dessa tartaruga. E aí, corri, peguei ela, coloquei na água, ela acordou, começou a mexer, a andar. Falei, graças a Deus, morreu o Senhor. E eu falei, o que eu faço com ela agora? O tanque está sujo, não tem nada preparado para ela. Vou colocar ela de novo na caixa de areia. E aí, os meninos limpam o tanque de água para mim amanhã de manhã e eu ponho ela na água. Aí fui trabalhar. No dia de manhã, pedi para os meninos limparem quando chegasse da escola, conversando com os veterinários que eu trabalho, eu tenho uma técnica de veterinária que ela é especializada em animais silvestres. Ela falou para mim, tem que hidratar. E ela foi e me deu um soro fisiológico, 2 bolsas grandes, falou, hidrata ela. Cheguei em casa, peguei a tartaruga, vou hidratar a tartaruga. Só que ela já estava meio mole, meio estranha. Eu falei, ela está acordando ainda, é normal. A primeira vez ela ficou bem mole, não comia por um mês, depois ela acordou direito. Eu falei, deve estar acontecendo isso com ela de novo. Só que passa o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e eu percebi que a tartaruga tinha morrido. Fiquei arrasada, chorei. Fui para o trabalho no outro dia, aí veio minha amiga perguntar, e aí, como é que está a tartaruga? Aí eu falei, a tartaruga morreu. E aí comecei a abrir meu coração, falando para ela que tudo que eu tinha feito, que a culpa era minha, que eu tinha esquecido ela. E ela virou para mim e falou uma coisa muito interessante que eu nunca vou esquecer. E ela falou assim, olha, ela não é cristã. De modo algum você se culpa pela morte dessa tartaruga. Você está assim, não é por causa da morte, sim, que ela morreu, mas por expectativa de vida que você colocou em cima daquela tartaruga. Porque você trocou a água, você pôs ela para dormir, você que ligava a luz, você que desligava a luz, e colocou ela para hidratar, você fez tudo correto. Mas ela morreu. Mas ela morreu porque ela tinha que morrer. Você fez tudo certo, está tudo certo. Sim, tartarugas, elas são um pouco mais resilientes. Então, se ela morreu, é porque ela tinha que morrer. E aí eu fiquei pensando, é verdade. Sabe o que eu estou sentindo? Eu me esqueci, primeiramente, que é Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. É Deus que manteve essa tartaruga viva por 2 anos comigo. Porque não importava o que eu fizesse ali para ela, um ambiente perfeito que eu fizesse, ligasse a luz, desligasse a luz, né? Dasse comida, não dasse a comida, é Deus que mantinha o coração da tartaruga batendo todos os dias. Então, não foi quando Deus decidiu que aquela tartaruga ela ia nascer, Ele decidiu que ela iria morrer. E hoje eu vou contar a história, vamos repassar a história de uma mãe na Bíblia que passou exatamente pela mesma experiência que eu, só que um pouco de forma diferente. Mas ela estava mais ou menos ali no que aconteceu comigo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1. Acontece que a história vai ser a história de Samuel, claro, né? E vamos começar. Vamos lá. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Zeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, um efrateu. Então, Eucana, ele era descendente da levita, mas ele não era da ordem sacerdotal. Ele era da ordem de Coate, que eram os cantores do santuário. E ele era um homem muito fiel a Deus, um verdadeiro adorador. O Espírito de Profecia fala que ele era um verdadeiro adorador, um excelente pai, um excelente homem. E Eucana, ele tinha, vamos lá, verso número 2, 2 mulheres. O nome de uma era Ana, a outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua casa de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, dos 2 filhos de Eli, péssimos sacerdotes. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Verso 4, verso 5 agora. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Para você ver que Eucana já mostra que ele era um marido também muito bom. Porque ele entendia as necessidades de Ana. Por que ele entendia? Quando ele dava uma porção dobrada para Ana, ele orava para Ana e falava assim, ó, Ana, eu sei que você não pode ter filho, mas eu te amo e eu te considero como se você tivesse um filho. Está aqui, ó, porção dobrada para você. O Espírito de Profecia fala que Penina
era a nova esposa dele, porque ele primeiro pegou Ana e depois ele pegou Penina. E Penina já tinha um monte de filho, Ana ainda não tinha. E ela fala que era uma esposa extremamente ciumenta, de mente estreita, e se comportava com orgulho e insolência. Então, imagina você ter uma mulher dessa do seu lado 24 horas. E, continuando, versículo 6. E a sua rival, Penina, excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Penina tinha só um objetivo na vida dela: colocar na cabeça de Ana que Deus estava insatisfeito com ela. Mas o Espírito de Profecia fala que Ana era uma mulher piedosa, gentil, modesta e uma mulher de oração. E Penina odiava isso nela também. E ela queria colocar em cima de Ana que Deus estava insatisfeito com ela e por isso ela não tinha filhos. Então Penina não só causava ódio no coração de Ana, como também causou um trauma praticamente que irreparável. Mas Deus repara tudo. Mas até aquele momento ela era quebrada por causa de Penina. E continuando, e assim, 7, fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso, chorava e não comia. Penina irritou tanto e tanto a Ana, que ela chegou a ficar depressiva. Ela entrou em depressão naquele ano. O Espírito de Profecia fala que, mesmo em meio às festividades sagradas relacionadas ao serviço de Deus, o espírito maligno que havia amaldiçoado o lar de Ana se intrometia. Ou seja, vamos lá, o espírito maligno que havia amaldiçoado o seu lar de Ana. Qual que era a única maldição que Ana sofria? Ela sofria que ela era infértil. Ela não podia ter filho. Aí você para e pensa: mas Ana era uma mulher tão boa, uma mulher piedosa, gentil, mulher de oração. Eucana era um homem de Deus, um servo de Deus, temente a Deus, adorador perfeito perante Deus. Como que existia um espírito maligno que poderia amaldiçoar a vida de Ana? Sabe qual era o problema de Ana? Ana, claro, por causa de Penina, falando na cabeça dela, mas também por causa de pressão social. Ana pensava apenas em uma coisa: em ter um filho. Ela pensava tanto que o objetivo da vida dela era só pensar e orar e jejuar e reclamar, e só falava em ter o filho. E olha, aquilo em que mais pensamos revela quem realmente a adoramos. Ana fez a posição de ter um filho um ídolo da vida dela. E o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Aí ele fala: porque onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro, aí será o vosso coração. Mateus 6, 21. Ana, ela era obcecada pela ideia de ter um filho. E isso abriu portas para que o espírito maligno, então, pudesse bloquear a bênção que Deus tinha para ela, que ela era infértil. Não tem como Deus abençoar se você está deixando que um espírito maligno esteja na sua vida te influenciando. Vamos lá, versículo 8 então. Então Eucana, seu marido, naquele dia, depois que ela chorou, depois que ela entrou em depressão, vem para Ana e fala assim: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Claro que não. Senão ela não estava chorando. Senão ela não estava triste, né? Tem hora que o marido da gente faz uns comentários, né? Claro que não. Sem contar que também ela era obcecada por aquilo. Então agora Ana estava triste, estava depressiva, chorando. E agora a única pessoa que ela amava, que ela confiava, o que causou a ela agora? Frustração. Porque ela esperava de tudo de Eucana, menos aquelas palavras naquele momento. Não é verdade? Então, olha, Ana então não tinha outra opção. Então, ela se levantou, esperou todo mundo comer, versículo 9, e foi até o santuário. 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou
abundantemente. O fardo que não podia compartilhar com nenhum amigo terreno, ela finalmente lançou sobre Deus. E ali ela chorou, e ali ela pediu, e ali ela se quebrantou, e finalmente ela deixou que o Espírito Santo falasse com ela o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. E ali veio o coração dela: Senhor, eu estou colocando esse filho como meu ídolo, e eu tenho que retirá-lo. E eu vou retirá-lo. E ela entendeu isso. O que ela fez? Qual foi a petição dela? Ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, vai ser para a tua honra e para a tua glória. Não vai ser mais para mim desfilar lá para fora, mostrar para todo mundo, para os meus inimigos, aqueles que me humilharam, que agora eu tenho um filho. Porque para ela estava tudo muito bem. Ela era uma mulher maravilhosa, uma esposa maravilhosa, né? Ela tinha que receber um filho. Não tinha um outro final para ela, a não ser receber e ficar grávida ali, porque ela merecia. E ela tinha que mostrar para os inimigos dela de que eles estavam errados. Mas ela entendeu. E ali, com fervor, ela suplicou que lhe concedesse o precioso dom de ter um filho. Não para ela mostrar para os outros, mas para nutrir e educar para a honra e glória de Deus. E a consequência disso seria uma remoção da vergonha que ela estava passando. Entenda uma coisa, mães. Ana, ela passava por isso por causa desse ídolo. E só quando ela retirou esse ídolo da vida dela, quando esse ídolo caiu por terra, o espírito maligno saiu de perto dela. E agora ela estava aberta para que Deus pudesse fazer um milagre na vida dela, que era de ter um filho. Vamos continuar. Ler agora o 18. Deixa eu pular para cá. E agora ela ali chorando perante Deus, começando falando. Eli vê de longe, né? Fala: ai, 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 mais uma bêbada aqui me atrapalhando. Desculpa, versículo 14 ele fala. Ele chega para ele e fala: até quando será a tua embriagada? A parte de ti de vinho, de ti o vinho. Mas Ana agora era uma mulher transformada. Ela não precisava mais sentir pena de si mesma, ou raiva, ou ficar depressiva por palavras que vinham sobre ela, sobre aquele filho, não é verdade? Agora ela vira então para o sacerdote e fala assim, olha, versículo 15. Não, meu Senhor, não. Meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por uma filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Eli, não sabendo das petições de Ana, vira para ela e fala assim, olha, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. Ele não tinha a mínima ideia do que Ana estava pedindo, mas ele a abençoou. Ana agora recebeu a confirmação daquela que ela já tinha no coração dela. Ela levanta dali e pela primeira vez em muitos anos, versículo 18, ela olha para Eli e fala assim, ó, ache a tua serva graças aos teus olhos, ou seja, seja feita a vontade de Deus, seja as tuas palavras verdade. Assim a mulher foi pelo seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. Não tinha mais palavras que Penina ia falar para Ana agora que ia atrapalhar ela. Aquele espírito foi embora completamente. E ela estava com certeza absoluta que um filho viria. Mas se ele viesse, seria para a honra e glória de Deus e não para ela. Agora pensa comigo, igreja, principalmente mães. Você acha que Deus tivesse concedido a Ana um filho e ela não tivesse sido transformada? Samuel teria o mesmo final que ele teve. Porque se você falar que Samuel era uma criança instruída pelo céu. Ele foi um juiz incorruptível, um fundador das escolas sagradas de Israel. Foi ele que fundou as escolas sagradas de Israel. Você acha que um homem nesse porte espiritual poderia ter sido de forma igual, se ela não teria se transformado? E aí, se você fala assim, ó, ela, a mãe,
pode endireitar os caminhos para os pés de seu filho. Ela pode, através de sol e sombra, até as alturas gloriosas. Mas somente quando busca em sua própria vida seguir os ensinamentos de Cristo, é que a mãe pode esperar formar o caráter de seus filhos segundo o padrão divino. Mães, a gente fica sem dormir, fica sem comer, fica sem tomar banho, leva a criança para a escola, tira a criança de escola, a gente trabalha para dar tudo que ela quer, a gente compra os melhores livros, a gente compra os melhores livros cristãos, porque tem que ser cristão, nós damos a melhor comida para eles, a gente faz culto todo dia, a gente leva a igreja no sábado, e a verdade, pode andar só com esse fulano, com esse ciclano que você não pode andar, não pode, porque ele é uma pessoa boa. Tudo isso é sol e sombra. Isso é educação de criança. E isso só vai levar os seus filhos até alturas gloriosas, ou seja, até os pés de Jesus Cristo. Mas, se você não mudar o seu caráter, se você em oração, em jejum, falar com Deus, Senhor, por favor, me mude, faça que eu tenha um caráter igual ao teu. Se você não fizer isso, a mãe não pode formar o caráter do seu filho segundo o padrão divino. Se o seu padrão não é divino, o dele também não vai ser divino. Olha, Ana então, engravida, está aqui, vamos lá, 19. E levanta-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana a conheceu. Então foi 2, 3 dias no máximo ali depois. E ela engravidou. Número 20. E sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu. 9 meses. E deu à luz a um filho e chamou ele Samuel. Porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. 21. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porque já tinha se passado 9 meses, quase um ano. Agora estava na hora de voltar. Não é verdade? Porém, Ana não subiu, versículo 22. Mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E o que Eucana fala? Eucana fala, faze o bem te parecer aos teus olhos. Fique até que os desmames. Então somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. Alguns historiadores falam que, estudantes da Bíblia, falam que Samuel foi levado para o santuário quando ele tinha mais ou menos entre 3 a 5 anos de idade. Ele era bem pequenininho. Imagine você, mãe, levar o seu filho de 3 a 5 anos de idade, ok? Para um local onde que você sabia que o sistema religioso estava falido. O sumo sacerdote não valia nada. Os filhos, pior ainda. E você teria que colocar aquela criança nas mãos daquele sumo sacerdote, aquele ser precioso que Ana orou por tantos anos. Mas Ana, ela sabia o que ela estava fazendo. Por quê? Porque durante esses 3 a 5 anos, olha ali, se a mãe falha o seu dever de instruir, guiar e restringir, seus filhos naturalmente aceitarão o mal e se afastarão do bem. Instruir, guiar e restringir. Não é só instruir, mas eu falei para o meu filho, mas ele não quer fazer. Você guiou? Você pegou na mão e você levou até lá? Você restringiu, falou, não pode, porque tem que ser os 3, instruir, guiar e restringir, os 3 balanceados. Se você desbalanceia, seu filho está desbalanceado também. Então, se você não fizer esses 3, o mal, ele escolherá o mal automaticamente. Que toda mãe vá frequentemente ao Salvador com a oração. Ensina-nos como devemos criar o menino e o que devemos fazer com ele. Que ela atenda às instruções de Deus deu na sua palavra e sabedoria lhe será concedida conforme necessitar. Ana orou pela sabedoria, orou e orou e orou. E fez o que Samuel? Instruiu, guiou e restringiu. E o coração dela estava leve. Vamos lá, continuando. Agora a Ana leva o filho para ser 3 aninhos, 3 a 5 anos. Leva agora para um sistema corrupto religioso. Vamos lá.
Versículo 24. E havendo-se o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e com uma efa de farinha, um odre de vinho, levou para a casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, chamaram Eli, trouxeram o menino a Eli. Aí ele vem e olha para ela. E aí ela fala com ele: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Lembra que você me chamou de bêbada, né? Por este menino orava eu. E o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor Deus eu o entregarei por todos os dias que eu viver. Pois o Senhor Deus foi pedido, Senhor pediu, e adorou ali ao Senhor. Continua no versículo 2, então Ana orou e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, portanto me alegro na tua salvação. Ana não estava chorando, Ana não estava angustiada, Ana estava feliz, pulando de alegria e profetizando sobre aquela criança. E falava assim: olha, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Versículo 6. O Senhor é que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Ana estava tranquila, em paz, feliz por deixar o menino de 3 a 5 anos de idade, porque primeiro ela soube instruir, guiar e restringir essa criança, e ela orou como ninguém para que Deus desse sabedoria e para que ela educasse aquela criança. Agora, passa-se o tempo, ele fica lá, não é verdade? Vamos lá para o versículo 18. Agora Samuel cresceu, estava crescendo, né? Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido em um éfode de linho, ajudava em serviços sacerdotais, coisa que ele nem podia, mas ele o colocou. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano, ele trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Agora vem, você acha que o ministério de Ana terminou ali? Ela engravidou, teve o bebê, deixou lá de 3 a 5 anos e agora vai para casa satisfeita. Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou. Não. O Espírito de Profecia fala bem assim, olha, cada fibra da pequena veste que havia sido tecida com uma oração para que ele fosse puro, nobre e verdadeiro. Ela não pediu grandeza mundana para o seu filho, mas suplicou fervorosamente que ele alcançasse a grandeza que o céu valoriza, que honrasse a Deus e abençoasse os seus semelhantes. Imagina, quanto maior a veste, mais oração. E ela orava, e ela orava, e ela orava, e ela orava. E assim Samuel se tornou um dos maiores homens da história da Bíblia. E Samuel foi praticamente o último sacerdote. Depois disso, Israel, Judá, pediu um rei. Na verdade, agora vem a pergunta. Mãe, não é quanto tempo você gasta trabalhando por causa do seu filho. Quanto tempo você gasta levando ele para cima e para baixo, comida, horas sem dormir. Quanto tempo você está passando orando e intercedendo pelo seu filho? Quanto tempo? Porque olha aqui, ó, se você fala também. O vínculo terreno mais terno é aquele entre a mãe e seu filho. Por causa que esse laço de união é forte e delicado, a criança é mais facilmente impressionada pela vida e pelo exemplo da mãe do que pelo do pai. É pelo pai, ele se é influenciado, sim, principalmente os meninos. Mas ele é mais facilmente, mais docilmente impressionado pela vida e pelo exemplo de você, mãe. Com oração e paciente,
paciência, a mãe deve esforçar-se para dirigir corretamente a mente de seus filhos, conduzindo-os no caminho da justiça. O que a Ana agora estava fazendo? Ela estava orando por ele, intercedendo por ele por longe. Quanto tempo você tem feito isso? Porque você, mãe, é o primeiro espelho do seu filhinho, desde pequenininho. Porque o pai está lá trabalhando, ele sai, você está ali, ó, com seu filho, mãe. E agora aqui, ó, que eu acho que é o que mais me doeu, sobre comportamentos de criança, principalmente de criança. Se a mãe não controlar as atitudes do filho, Satanás o controlará. Entendeu, mãe? Se você não restringir, se você não guiar, Satanás o fará. O rei em seu trono não possui obra mais elevada do que a de uma mãe. Não existe rei, não existe príncipe, não existe sultão, CEO, não tem nada nesse mundo que não possua uma obra mais elevada do que a da mãe. A mãe é a rainha do seu lar, está entendendo, mãe? Você tem autoridade sobre o seu lar. Você tem autoridade sobre o seu filho. Quem manda é você, não é ninguém mais. Você tem autoridade sobre ele, você é a rainha do teu lar. Ela tem em suas mãos o poder de moldar o caráter de seus filhos para que sejam preparados para a vida superior e imortal. Um anjo não poderia desejar missão mais elevada, pois ao realizar essa obra, ela está prestando serviço a Deus. E agora, para terminar, vou ler esse último aqui, ó, porque essa obra sua aqui nessa terra, ela é difícil, ela é dolorosa. A gente sofre demais. Eu ouvi, foi num podcast, um doutor falando assim, era uma psicóloga falando assim, que muitos pais, os homens, reclamam, depois que eu tive filho, a minha esposa não olha para mim mais como eu gostaria. Ela vira e fala assim, olha, presta atenção na sua esposa. Ela praticamente perdeu a vida para dar a luz ao seu filho. A dor que ela sente é a dor de... Eles colocam como se todos os seus ossos do seu corpo estejam quebrando ao mesmo tempo. Essa é a dor da contração. Nosso corpo muda completamente fora do lugar. A atenção dela agora é só para a sobrevivência daquela criança. Ela sobreviveu a um parto que provavelmente nenhum animal sobreviveria. Não sei se o homem sobreviveria, porque a dor é insuportável. E você está reclamando que ela não está olhando para você? Essa obra, para a gente, nós que passamos por isso, a gente entende a ligação que a gente tem ali com o nosso filho. E não acaba ali não, porque esse livro de profecia fala assim, olha, quando o juízo se assentar e os livros forem abertos, quando o bem-estar que veio da voz do Senhor, do grande juiz, for pronunciado e a coroa de glória imortal for colocada sobre a fonte dos vencedores, muitos erguerão suas coroas à vista do universo reunido. E apontando para a sua mãe dirão, ela me fez tudo, vou chorar. Tudo o que eu sou, pela graça de Deus. Suas instruções, suas orações foram abençoadas para a minha salvação eterna. Eu penso nisso todos os dias. E eu fico pensando, Senhor, estou fazendo certo, não estou. Desculpa, mães. Desculpa, pais. Mas hoje, mãezinhas queridas, em nome de Jesus, a gente pode ser como Ana. Nós vamos ser como Ana. E nós vamos começar agora. Eu gostaria que acredito que as famílias já estejam reunidas, né? Um do ladinho da outra. A gente vai orar. Você, mamãe, segurando a mão do seu filho. Eu quero que você ore por ele, interceda por ele. E eu gosto de começar, sabe com o quê? Com pedido de desculpas. Que às vezes a gente faz errado, mas a gente não sabe que está fazendo errado. A gente não entende que fez errado, só vai ver depois. Mas isso fica no coraçãozinho dos nossos filhos. Então, você podia colocar uma música aí pra gente? Eu queria que as mães orassem
com os filhos, nos abraçasse, disse aqui, eu te amo. Ore por ele, interceda por ele. E querer meus filhos, vem cá, vem com a mamãe. E depois eu vou orar pra gente. E se você está grávida, põe a mãozinha na barriguinha. Interceda pelo teu filho. E aqui, ó. Você viu ali o Espírito de Profecia falando, né? É para tirar a coroa e falar, foi ti, tá bom? E não põe a mãozinha, filho. E a gente vai orar, vai interceder pelo nosso filho agora. Vamos começar agora, porque é com muita oração que a gente muda o caráter do nosso filho. Primeiro, vamos pensar na gente também tem que mudar, mãezinhas. Pais, também. Não estou tirando de vocês, não. Vocês têm que mudar o caráter de vocês também. Se vocês querem ver seus filhos no céu, é mudar o caráter. E se o seu filho não está aqui, abrace seu marido. Se você não está com seu marido, não tem problema. Vamos interceder pelos nossos filhos. Tá bem? Vamos começar. Oremos. Querido Deus eterno Pai, Deus maravilhoso, glorioso, cheio de poder, a Ti, Pai, devemos toda honra, glória e louvor. Sem Ti, Senhor, somos nada. Hoje aqui, Senhor, eu te peço, humildemente, uma intercessão sobre as mães dessa igreja, Pai. Que hoje, Senhor, se ela tem algum trauma, se ela tem alguma dor, Pai, que esteja atrapalhando o relacionamento dela com os filhos dela, que esteja travando, Senhor, bênçãos que espirituais que esses filhos deveriam receber, Pai, que em nome de Jesus, que elas possam ver o que está acontecendo, em oração, em humildade, buscar cura, para que elas possam ser as mães maravilhosas, melhores cada dia e serem vencedoras, Pai, no final, onde elas possam ver os filhos dela com as coroas na cabeça e falando, Senhor, foi por causa dela, Pai, foi também por causa dela, pela Tua graça, Pai, mas pela intercessão, pelas orações que ela fez em minha vida. Venho, Pai, também, Senhor, interceder pelos pais dessa igreja, que eles possam, Senhor, também como Eucana, ver as dores das mães, que eles possam, Senhor, com atitudes, poderem olhar e falar, eu vou te ajudar aqui, eu estou vendo que está pesado aqui, eu vou limpar aqui, eu vou abrir aqui, Senhor, que eles possam com atitudes, Pai, diminuir a dor e o cansaço que nós mães passamos diariamente por causa de nossos filhos. Quero também pedir para os nossos filhos, Pai, as filhas, as crianças dessa igreja, que eles possam enxergar que um não que nós demos, Pai, não é porque nós não queremos somente que eles fizessem,
Mas é uma correção que vem de amor, vem por amor, para que eles possam um dia chegar aos céus. Vem, Senhor, estar também com o alimento da igreja, que a gente vai comer agora. Que o Senhor abençoe, Pai, essas mãos que têm feito esses alimentos. E que possamos, Senhor, lá embaixo em comunhão, conversarmos sobre Ti, Pai, e agradecer e aumentar a amizade que essa igreja linda, Pai, tem entre si. É isso que eu peço e agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.